porque foi um podcast de jovens, todos bolsonaristas, que, em primeiro lugar, praticamente obrigaram o presidente a dizer que se arrependia das suas declarações durante a pandemia. Então ele respondeu: eu estava aloprado, mas quem me aloprou foi a imprensa. E no final do podcast, ele disse essa frase: é preciso associar este movimento a uma pergunta muito, muito curiosa, para dizer o mínimo, que o William Vac fez na última pergunta da longa entrevista de quase uma hora do ex-presidente Lula na CNN. Você assistiu, Leonardo? Assisti. Eu acho que o ex-presidente foi muito bem naquela entrevista. Ao terminar, e justamente a mencionar a escalada de violência política, William Vac perguntou ao ex-presidente Lula se, para pacificar a nação, se ele não cogitava a possibilidade de anistiar o Bolsonaro. Essa pergunta é muito curiosa, Leonardo. Em primeiro lugar, porque ela afirma que o Bolsonaro é criminoso, de acordo? Então você só pode anistiar um criminoso. O que já é mas que essa pergunta seja feita pelo William Vac é muito importante, porque se o próprio William Vac reconhece que Bolsonaro é criminoso, começa a se criar no imaginário algo que durante 4 anos o presidente parecia ser uma espécie de panela teflon. Nada nele grudava. Uma coisa grudou, Leonardo. Isso vai ficar 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Mas a ideia de que o ex-presidente Lula pudesse anistiar o Bolsonaro, além de considerar o Bolsonaro um criminoso, cria uma situação muito complexa, porque o presidente Bolsonaro não pode ser anistiado. Não porque nós sejamos rancorosos, nós não somos bolsonaristas. Mas são muitos crimes, né? Quer dizer, a coleção de crimes é muito grande, quer dizer, é uma situação complexa. E por isso que ele radicaliza porque ele sabe o que fez, né? Se ele for anistiado, o próximo será 2 vezes pior. O que seria algo 2 vezes pior do que Bolsonaro? Aí então, só Hitler, né? Talvez nem Hitler. Imagina o que seria isso. Então, daí, Leonardo, se você me permite voltar ao livro, o que realmente esse projeto me comoveu muito é porque ele era um projeto impossível. O primeiro convite para o livro foi enviado no dia 15 de julho. Nós estamos gravando hoje no dia 16 de setembro. São 2 volumes, 41 colaboradores e colaboradoras do mais alto nível, 540 páginas, respostas que são verdadeiramente brilhantes. Eu estou bastante convencido, Leonardo, que este livro, e eu posso dizê-lo porque eu apenas organizei, o que importa no livro são os 41 colaboradores e colaboradoras, o mérito é todo deles e delas. Em 1944, surgiu um livro muito importante no Brasil, O Testamento de uma Geração, de um jornalista, o Edgar Cavalheiro, que reuniu um conjunto de intelectuais progressistas para fazer uma espécie de levantamento do que pensava a nova geração. Neste livro, o Antônio Cândido escreveu um dos seus textos mais famosos, jovenzinho, com 20 e poucos anos. Ele disse assim: hoje a reação se meteu em todos os cantos. Daí a dificuldade de combatê-la. Parece que fala de hoje, não é, Leonardo? E ele se pergunta, qual pode ser a nossa tarefa? A sua, a da TV 247, a minha, como professor de literatura, a dos professores especialistas que dialogam com você, com seus colegas, do Joaquim de Carvalho. Qual pode ser a nossa tarefa? Disse Antônio Cândido, em 1944, esclarecer o pensamento e pôr ordem nas ideias. Diante do caos cognitivo produzido por Olavo de Carvalho, diante da situação de iminência e de violência, de iminência de guerra civil e de violência física causado pela retórica do ódio, esclarecer o pensamento e pôr ordem nas ideias. Se nós conseguimos fazê-lo nesses 14 dias que faltam, Leonardo, eu acredito muito que há uma possibilidade de que uma porcentagem de eleitores do Ciro Gomes, de eleitores da Simone Tebet, sem renegarem as suas preferências. Claro. Eles têm tudo direito. E nós não precisamos demonizar a ninguém, nem Ciro Gomes, nem Simone Tebet. Já está marcado, João, o manifesto. O manifesto, o manifesto Brizolistas com Lula está marcado, já tem data, dia 21 de setembro, às 18 horas, no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro.
exatamente isso que você falou, colocar ordem nas ideias, né? Esclarecer a população brasileira sobre essa urgência, né? Eu te pergunto, João, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, o Lula vence as eleições em primeiro turno no dia 2 de outubro, que é um cenário possível, né? Essa questão da educação política e de colocar ordem nas ideias vai ser necessária também depois da vitória e também depois da posse, porque o caos cognitivo criado no Brasil é muito grande, as pessoas realmente ficaram muito desorientadas pelo mar de desinformação criado, não só por Olavo de Carvalho, mas pela imprensa corporativa brasileira. Você mencionou o William Vac, né? O William Vac, ele compra um discurso que é falso, né? Ele trata o ex-presidente Lula não como preso político, né? Mas como um preso que, enfim, conseguiu sair da cadeia. Também trata o golpe de Estado contra ex-presidente Dilma Rousseff como um impeachment e não como um golpe de Estado, simplesmente porque o Congresso, porque o Supremo conestou, né? Então, assim, o caos cognitivo é gigantesco no Brasil.